Tem uma aí agora que o... Tem uma aí agora, Leonardo Lessa, o advogado tricolor, ele pergunta o seguinte: ótima resenha. Presidente, uma pergunta muito fácil. Temos chances ainda de chegar algum jogador para o Mundial? Ele falou sobre isso. Nosso elenco e Renato estão bem. O pessoal está perguntando muito aqui no chat o seguinte. Falou que o Fluminense tentou o Neymar e sondou o CR7 e tal. O representante do jogador. O representante do falei jogador. Direto com ele. Falou direto com ele. Se eu tivesse falado, ele tinha vindo. Tem alguma contratação dessa que o Fluminense está tentando ainda, que seja de impacto? Porque eu tô vendo que o torcedor tá cobrando muito isso. Uma contratação tipo Richarlison, que foi... A gente traz tudo no segredo também. O pessoal tá falando muito que o André falou que podia Ótimo jogar. ter falado isso. Só que o André tem contrato lá, enfim, não basta... O cara pode se machucar aqui no campeonato. Vamos começar pelo André. Eu queria só falar uma coisa. Tem 4 vagas, né? Nino, André, Richarlison e Firmino. Traz esses 4 que eu garanto o Mundial. Você garante. Vamos lá, Me deem Flávio que eu dou o título. Ótimo de você ter falado do André. E aqui eu tenho liberdade para falar porque me dou muito bem com ele e muito bem com o representante também, o Carlos, que acho que já falei em outras entrevistas e outros podcasts. O empresário de André foi fundamental para André ficar aqui em 2023, além do desejo do jogador, mas nós tivemos apenas uma conversa. E eu falei para ele: Carlos, nós vamos ganhar a Libertadores e eu preciso do André aqui. Ele falou: a gente nunca mais fala nesse assunto de venda enquanto não acabar o ano de 2023. Então, assim, ele foi de uma correção, porque, porra, é a profissão do cara, é o trabalho do cara, né? Enfim. E ele poderia muito bem ter forçado, se movimentado, e ele chamou o André e conversou com o André, falou: já acertei com o presidente, combinei com ele, e você vai jogar a Libertadores, vai ficar aí, e ponto final. Então, assim, a nossa relação é uma relação muito transparente, né? E cara, o André deu aquela primeira entrevista, né? Uma primeira entrevista onde ele falou, como é que ele falou? Se o Mário me ligar, eu vou. Sim. Né? E agora, quando ele teve no nosso camarote aí no final de semana passado, ele falou novamente que se eu tivesse a possibilidade, eu jogaria. Imediatamente, o que eu fiz? Ligou. Entrei em contato com o representante, tá? E, cara, assim, se vocês quiserem ver aqui, eu posso ler pra vocês. Leia. Não, pô, vou falar numa boa aqui, porque não tem nada demais, não é nada que eu não possa falar. A gente quer saber de tudo. Tá? Enviei pra ele aqui, ó. Ele falou que quer jogar o Mundial, né? E ele me respondeu hoje, tá? Mário, consegui falar com eles hoje, nenhuma chance, infelizmente. Tá? Tá aqui, ó. Tá escrito aqui. Tá? Mandei pra ele a matéria, né? A gente se falou. Notícia né? Mas ano que vem tá fechado. Notícia ruim, Precisava dar uma notícia. Cara, aí, qual é o argumento? Obviamente. Foi o mesmo que eu falei outro dia no podcast. Se a gente não tivesse no Mundial e qualquer clube me pedisse pro Arias jogar um mês, eu não ia deixar. Assim, então a gente tem que pisar na realidade. Claro. Que os caras investiram uma fortuna no André. Ele é titular absoluto. Ele tá, né, sempre convocado para a seleção brasileira. Ele tá no período de férias dele. Ele tá no período de recuperação para iniciar uma temporada na Europa. Pô, sinceramente, assim, loucura. Não me custa tentar. Claro. A mesma situação aí, cara, pra gente não ficar também ponto a ponto, que eu sei que vocês têm muita coisa pra gente explorar aqui, pra gente falar legal. Léo Jardim. Então, assim, isso é uma mentira da rede social, que, aliás, a cada 10 notícias da rede social de contratação, eu não vou dizer 10 não, mas 8 são mentirosas, assim, e aí eu falo mentirosa mesmo, porque as pessoas passam o dia inteiro inventando nomes de jogadores. Isso atordoa a torcida, assim, isso atordoa porque, assim, as pessoas saem publicando as coisas como se a gente estivesse negociando e contratando uma série de jogadores, assim. Eu diria pra você, dessa janela agora, dos, sei lá, de 30 nomes que falaram, sabe? Tem 25 que a gente nunca pensou. Assim, ficou dando ideia, né? Então assim, não, mas dá ideia, tudo bem. Assim, pô, eu sou scout também, acompanho futebol e acho que o jogador seria legal. Isso é uma coisa. A outra é negociando. Conta uma história, né? E por que eu tô te falando isso? Cara, porque isso dá trabalho pra nós, sabe? Assim, no sentido de toda hora ter que ficar desmentindo uma fake news. Isso, às vezes, tira o ânimo da torcida. Não tô falando só de contratação de jogador, não. Uma série de mentiras que são faladas o dia inteiro. E aí, uma coisa que, assim, eu sempre peço, assim, pros jornalistas, né? Pros influencers, pros blogueiros, enfim, para vocês aqui que tem um canal.
Cara, saiu uma notícia, liga para nossa assessoria de comunicação para saber a nossa opinião, o nosso lado, sabe? Aconteceu recentemente a questão do Atlético Paranaense, né? O presidente Mário Celso Petralha, que é meu amigo, estava numa reunião de conselheiros lá e falou, tem os clubes do Rio que não me pagam. Aí citou o nome do Fluminense. O cara gravou, entregou para um influencer, sei lá, para um blogueiro lá do Atlético Paranaense, ele soltou a nota, a redação do GE de lá deu a notícia, e tinha 3 dias que eu tinha recebido a mensagem do CEO do clube agradecendo o pagamento da parcela. Aí eu liguei para ele imediatamente, eu estava na minha sala, chamei o Marcelo na minha sala, nosso diretor de comunicação, falei, cara, sobe aqui. Aí liguei para ele, ele falou, Mário, você me desculpa, cara. O Xará errou, que o Mário Celso Petralha me chama de Xará, eu chamo, o Xará, ele errou, cara, eu vou fazer uma nota oficial imediatamente. Aí ele fez uma nota oficial, dizendo que não procedia o que o presidente do clube tinha falado, que era um equívoco, né? E aí qual é o problema? Aí você corre o dedo lá no Instagram, na rede social, a primeira notícia tem 50 mil curtidas, 3 mil comentários e a nota oficial tem 2. Entende? Então, assim, volta e meia eu ando pela rua, o cara fala, paga o caralho! Entende? Não, é verdade, cara. E sabe o que eu acho impressionante? Isso é uma notícia ruim para o clube. Horrível. Dizer que o clube não está pagando as coisas, se o clube não está, e as pessoas acham que tem que fazer isso para atacar o trabalho, tá tudo bem. Mas se o clube está pagando, e você está dizendo que o clube... Assim, com todo respeito, nós estamos em 2025, eu entrei em 2019, o Fluminense tinha 5 ações na FIFA, de jogadores que comprou e nunca pagou uma parcela, que era Sornosa, Orejuela, De Amores. Então, assim, nós tínhamos 50 milhões de reais a pagar na FIFA, tínhamos transferban, tínhamos tudo. O Fluminense, nos últimos 6 anos, não tem uma ação na FIFA, não tem... Você conhece alguma notícia de transferban do Fluminense? Então, assim, óbvio que todo clube tem problema de fluxo de caixa, né? A gente joga para receber, não sei se vocês sabem disso. Você começa a Libertadores, começa a Sul-Americana, você vê que tem lá uma participação, a participação ela só vai sendo paga ao longo da competição. Então o clube está sempre botando dinheiro do bolso para jogar para depois receber. Quando você passa de fase, você não recebe o prêmio logo. Você recebe depois da fase que você joga. Só que você freta o avião primeiro, você paga o hotel primeiro, você paga o jogador primeiro. Então todos os clubes têm dificuldade de fluxo, que é desencaixe, né? Então às vezes a gente, tem uma parcela que vence no dia 20, a gente liga, pede para pagar lá no dia 30, ou pede para ela deixar... E, obviamente, que sempre organizando o nosso fluxo. Então, assim, é ruim quando a gente... Então, aí por que eu te falei que dá trabalho? Assim, eu tenho uma relação, hoje, muito boa com a diretoria do Vasco, certo? Porra, o Pedrinho é um cara que eu conheço há muito tempo, que eu gosto muito, que eu respeito muito. Tem outras pessoas lá da gestão do Vasco que são meus amigos há anos. Sabe o que eu fiz agora de tarde? Eu peguei o print da notícia e mandei pro presidente do Vasco para dizer, cara, não procede que eu estou conversando com o Léo Jardim. Por que eu estou falando isso? Porque a gente jogou com o Vasco tem uma semana. O Léo Jardim passou, eu comentei com um amigo meu da diretoria, porra, tá muito bem, né, cara? Ele falou, estamos tentando renovar. Eu falei, cara, sucesso aí, cara, importante para vocês. Já vai achar que tu falou, bom saber. Entendeu o que eu tô falando? E se deixar o Mário conversar, já era. Então, assim, isso não significa que se amanhã o Léo Jardim não é um goleiro do nosso interesse, de verdade, assim, não é. Mas amanhã o Léo Jardim tá livre, ou com o caso do Cano, o contrato acabou, o Vasco não renovou, o cara tá livre no mercado, beleza. Mas, eu não vou me indispor com pessoas... exatamente. Né? Então, assim, quando eu falo que dá trabalho, é porque muitas vezes... Aí, olha que loucura. Aí, outro dia, o Mário Celso me ligou para falar uma questão da Liga, e ele tava, assim, muito diferente do que ele é, sabe? Aí ele falou, cara, tô pra te falar um negócio. Eu falei, fala, Mário. Porra, me desculpe, cara. Era o nome de outro clube. Eu falei o nome do clube errado. Falei teu clube, porque eu tava com o teu clube na cabeça. Eu falei, Mário, você já fez nota oficial, tá tudo certo. Ele falou, cara, foi muito mal. Porra, me desculpe. Eu falei, cara, tá tudo certo. Beleza, segue o jogo. Mas assim, então, a nossa preocupação sempre é a gente tá sempre mantendo o torcedor minimamente... Não, sim, minimamente dentro da verdade, assim. Né? Pra não... Sim, lógico, eu sei que o torcedor teria o maior prazer se a gente vai lá, tira o jogador do Vasco, como já aconteceu em outras épocas e tá tudo certo. Mas há um código de ética, sabe, entre nós. Como, por exemplo, na época do Cano, só para você saber, enfim, o Fortaleza também tinha interesse. E o Marcelo Paz, que é muito meu amigo, me ligou e falou, procede que você tá negociando com o Cano? Eu falei, procede. Ele falou, irmão, ele chama de irmão, ele chama todo mundo, irmão. Falou, irmão, tô saindo fora.
Não vou nem entrar. Entende? Porque, cara, assim, há um mínimo de respeito se você iniciou uma negociação e etc, né? Então, assim, faz parte, né? Aí fica aquele negócio de chapéu, aí deu chapéu, como parece que a gente faz um negócio por trás dos panos para poder... Enfim, e óbvio que o jogador tem direito, aí a gente não tem controle. Sim. Certo? Se o jogador quiser... Não, o jogador tá negociando com 3. Aí é um direito negociar dele, com pô. É o direito do empresário dele, tá tudo certo. Também não é nenhuma ilicitude, não. Faz parte, pô. Beleza. Mas se os presidentes às vezes se falam, né? A gente às vezes tem um mínimo de código de ética. Mas o Fábio vai jogar até os 60, né? Não tem problema. Pelo menos até o final de 26. Deixa eu ler esses Superchat tem uma pergunta depois. O primeiro deles aqui eu vou ler do Paulo Emílio. Paulo Emílio, presidente, é um fã seu, assim, absurdo. Esse camarada aqui, ele te ama de paixão. Lá de briga Brasília. por você, ele é de Brasília. Legal. Ele acha que você... Um Ele beijo pra escreveu ele. aqui... Paulo Emílio. Porque ele pediu É, hoje à Lá, é tarde. ali? É ali? É ali. Paulo Emílio, saudações tricolores. Como ele pediu, um beijo. Porra, ele vai ficar doido. Feliz da vida. Ele mandou mensagem. Pô, pede pra ele mandar um abraço hoje. Eu falei, calma. Mandou, foi melhor, mandou um beijo. Ele mandou R$27,90 e falou, presidente, sou seu fã. E tá perguntando, ainda vai vir jogadores nessa janela? Pô. Aí temos o... Quem? Doutor Kleber Kleber Dentista. Dentista. Mandou R$20 e falou, Mário, o CT. Doutor. O CT. Quem é de fora do Rio acompanha a Flu TV e eu gostaria de saber como tá lá por dentro do CT. Coloca um escudo grande e luminoso no prédio do CT ao lado da parede do Castilho. Saudações tricolores de Isso Laguna, eu posso Santa só Catarina. complementar aqui só uma pergunta que eu Beleza. gostaria de fazer, puxa com o superchat dele. Uma notícia que até saiu há pouco, tava rodando há um tempo atrás e ficou meio agora escondida, é do potencial construtivo, que tá rodando, Câmara, enfim, não sei como é que tá hoje no momento. Que seria um valor que o Fluminense poderia utilizar para revitalizar Laranjeiras, não sei se poderia ser usado no CT também, mas ajudaria o clube em estrutura. Como é que tá? É bom o senhor atualizar sobre isso também, enfim, casa muito com a pergunta do superchat. Tá bom, vamos lá. Vamos só me relembrando aí. O Paulo Emílio fez uma pergunta, não é isso? O Paulo Emílio, ele Emílio- falou... É, O Paulo Emílio de contratações já foi... O Paulo Emílio Kleber tá trabalhando agora, então ele não tá muito por dentro da O doutor Kleber Dentista, ele quer saber aqui, que a gente falou do Rio Comprar TV, quer saber se tem como botar um escudo grande e luminoso no prédio do CT, ao lado da parede do Castilho. Esse é o nosso dentista Kleber. Lá de Laguna, Lá de Não, Laguna, Santa legal. Catarina, preocupado aí com a Não, estética bacana, do CT, preocupado com a sensacional. estrutura, muito legal, muito legal. Sensacional. Bom, vamos lá. Sobre Paulo Emílio, sobre contratações, assim, a gente obviamente fez essas tentativas de nomes de impacto no sentido não só de futebol, mas de marca também, de internacionalizar cada vez mais a nossa... Depois a gente vai falar um pouco aí sobre as atividades do Mundial que a gente vai fazer lá, que vão ser bem legais. Mas assim, o que a gente está nesse momento, sendo muito honesto com vocês, nós temos com... Exatamente como a situação do Ricardo Goulart e do Cano, assim, nós estamos com 2 ou 3 frentes em negociação, em discussão. Não posso falar realmente, porque aí, enfim, me atrapalha ali o dia a dia, né, de negociação. Sendo muito honesto com vocês, não sei se a gente vai conseguir materializar e concretizar todas. Cara, o Renato tá muito tranquilo com isso, assim, para deixar muito claro, tá? As pessoas têm uma visão muito equivocada sobre essa questão. Já falei isso em vários programas, vou falar de novo aqui. As pessoas têm uma visão muito equivocada do processo, assim. Há um processo profissional, aliás, que é uma cadeia que vai até a base, lá embaixo, assim. É tudo comandado pelo scout do profissional, inclusive a captação, tá, de jogadores. Porque as pessoas falam assim, o scout do Fluminense, foi o scout do Fluminense que achou o André. Foi o scout do Fluminense que achou o Martinelli. Foi o scout do Fluminense que achou o John Kennedy. Só se ter esses 3 jogadores, porque nenhum dos 3 é do Rio, tá? E quando eu cheguei, eu aumentei o número de captadores de 5 no Brasil para 20, tá? O André e o Martinelli foram captados antes de eu chegar, tá? Deixando muito claro. Mas só para dizer como é que eu trabalho, porque o chefe scout está no clube desde 2009, tá? Então, assim, as pessoas falam assim, as pessoas acham que ele só contrata jogador profissional. Não. Hoje nós temos 20 captadores espalhados pelo Brasil, nas maiores regiões, certo? E onde tem os campeonatos que mais revelam jogadores, tá? Só para vocês saberem. Então, Xerém faz um trabalho magnífico, não só porque tem jogadores do Rio de Janeiro, mas porque a gente capta jogadores no Brasil inteiro. Só para vocês saberem, vou dar um número para vocês assustador. No ano passado, nós avaliamos 47 mil jogadores. Tá? Jogadores que eu digo entre 9 e 17 anos. Porque a gente hoje tem categoria desde o sub-9. Tá? Isso
com dados técnicos e etc. Tá? Desses 47 mil avaliados no ano passado, é porque Xerém hoje tem 300 jogadores desde o sub-9 até o sub-20, né? Somado tudo. Que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, assim. Olha como é difícil ser um jogador de futebol no Brasil. Eu falo isso para os jogadores no vestiário. Eu falo, cara, é muito mais difícil você virar um jogador profissional de futebol de um clube grande do que se formar em qualquer outra profissão. Desses 47 mil, talvez tenham ficado avaliados, né? Tenham ido para Xerém uns 30 jogadores, talvez entre 20 e 30, de todas as categorias somadas, tá? Se avalia todos os campeonatos, né? E aí, para deixar muito claro, nós estamos avaliando o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Grêmio, todo mundo está lá nas mesmas competições. A diferença é que nós tínhamos muito poucos captadores espalhados pelo Brasil, pela situação financeira do clube, tinha dificuldade. E hoje a gente tem um mapeamento muito grande, e é por isso que a gente acha jogadores e forma jogadores constantemente, e mesmo assim o profissional absorve uma parte deles. Nós temos uma regra interna que a gente tem sempre no mínimo dos 35 jogadores do elenco, no mínimo sempre 1/3 de jogadores de Xerém. É uma regra nossa. Se você olhar hoje aí no plantel, você vai ver que é mais ou menos isso, né? E as pessoas às vezes falam que a gente não usa. Nós ganhamos uma Libertadores com 4 jogadores de Xerém que eu considero titulares, né? André, Martinelli, Alexander e João Kennedy, sem contar Marcelo, que enfim, saiu para o Real Madrid e voltou. Então, assim, daquele time que ganhou a Libertadores ali, você tem uma mão cheia de jogadores de Xerém que contribuíram efetivamente para o título. Então, justamente porque nós não temos... Eu teve o Alexander que... Sim, eu citei o Alexander, né? Então, assim, estamos falando sobre contratações, é isso. E, cara, assim, a gente está... E aí, para deixar claro para o Paulo, tem outra janela que começa em julho e termina em setembro, tá? Então, essa janela mais longa e mais aberta... Então, se a gente não conseguir efetivar para o Mundial aquilo que a gente está... E aí, voltando no que eu falei para não me contradizer. A contratação que acontecer agora, se não for esses nomes que a gente falou aqui, de que seriam nomes de impacto do ponto de vista de marca também, as contratações que acontecerem agora, elas estão visando a temporada inteira. Uhum. Por que eu estou tentando fazer agora? Porque para ambientar o jogador, para ele ter um período de treino, para ele jogar o Mundial... E para ele já chegar ali, porque a gente vai ter 2 semanas pancadas que vão ser as 2 competições de mata-mata em sequência. Né? E é legal o cara já chegar campeão mundial no peito. Também, exatamente. Então, assim, essa é a ideia. Se elas não acontecerem agora, a gente não para de olhar o mercado e a gente, entre julho e setembro, aí vamos tentar acelerar para julho, da gente fazer pontualmente. A gente precisa compreender que a gente mudou a filosofia de um ano para outro, e eu falei isso outro dia no podcast do Globo, nós montamos um time campeão de Libertadores com custo muito baixo, né? Fábio veio de graça, Samuel Xavier de graça, Nino foi comprado do Criciúma, foi até na gestão anterior, trabalho do scout, Felipe Melo veio de graça, Marcelo veio de graça, André era da casa, Martinelli da casa, Ganso veio de graça, Cano veio de graça, Arias foi $500 mil, a gente comprou o Arias, $500 mil. O Arias é a maior loucura da história do Fluminense. E o Keno foi €1 milhão, tá? Então, o jogador mais caro do elenco foi o Guga. Perfeito, isso aí. Que acho que foi €2. Então, assim, beleza. A gente ganha o maior título da história do clube com essa filosofia, com esse planejamento. A gente mantém o treinador. O que o treinador tenta fazer junto com a equipe, né? Não é a responsabilidade só dele, é de todo mundo. Tentar manter minimamente a filosofia vitoriosa ali de trazer jogadores mais experientes, tarimbados, com algumas mesclas, que as pessoas falam que a gente só contratou jogadores velhos em 24. Não é verdade, né? A gente errou em algumas contratações, sim, mas nós contratamos jogadores jovens também. O Marquinhos era jovem, o Terãs era um jogador jovem e procurado por vários clubes, né? Então, assim, e aí deu errado. O que a gente faz em 25? Né? Reconhece o erro, né? E aí vai para um outro caminho, que é o clube um pouco mais abastado, o clube com o maior faturamento dos últimos anos, da sua história. Vamos ao mercado buscar jogadores jovens. Já em 24 faz isso no meio também, né? No meio já, perfeito. Esqueci desse ponto, né? Que as pessoas falam assim, foi um ano muito difícil. Foi, mas nós saímos de um rebaixamento iminente para fazer 63%, eu acho, 62% de aproveitamento,
com jogadores que a gente trouxe no meio do ano, que foi o Serna, que ajudou bastante. Bernal, Né? O Bernal, Thiago Silva próprio. o Fuentes, Saqueno. o Thiago. A gente corrige a rota, porque na verdade como é que funciona? Você planeja, começa a execução do planejamento. A gente olhou e falou, ih, rapaz, a execução tá ruim. Nós estamos no buraco, vamos corrigir a rota. Aí corrigimos a rota e nos livramos. Apesar de ser na última rodada, nós não ficamos nem ali, tipo, 16º, a gente conseguiu pegar a Sul-Americana. Então nós fizemos uma correção de rota em razão dos equívocos que cometemos. E faz parte, meu amigo. Se você ficar... Nos 15 anos em que o clube teve o maior investimento da sua história, lutou contra o rebaixamento 5 ou 6 vezes. Sim. E fez anos horríveis após ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Em 2013, por exemplo, ganhou em 12, fez um ano em 2013. Acontece. Então tem que ter correção de rota. Corrigimos. Aí o que a gente faz para 25? Vamos investir em jogadores que fizeram sucesso em 24, que tem muita gente querendo, e botar. Aí o que as pessoas têm que ter, a paciência e a compreensão, é que você traz um Hércules, que é um jogador e que brigavam Fluminense, Palmeiras e Flamengo pelo jogador. O jogador faz a escolha de vir para o Fluminense, para o projeto Fluminense, tá? Porque ele fez uma escolha realmente de vir para o projeto Fluminense. A gente faz o investimento nesse jogador. Esse jogador vai demorar a adaptar. Claro. Esse jogador sai do Nordeste, esse jogador traz a família toda para cá. Esse jogador joga num outro sistema de jogo, com outro treinador. Esse jogador passa a jogar todo domingo no Maracanã. Esse jogador joga 3, 5 clássicos no campeonato estadual. Estou dando só aqui coisas que fazem parte da adaptação. Como o nosso poderoso John Arias, né, incrível John Arias, Também teve. também demorou a adaptar.